Galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Penúltimo dia de janela interna. Será que o Fogão trará mais um zagueiro? Será que o Glorioso corre atrás de mais um meia? Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre o calendário maluco. 15 jogos até a próxima parada para a data FIFA, sem intervalo em meio de semana. Um jogo atrás do outro, com adversários do Botafogo já tendo muitos problemas de ordem física, ordem médica, tem clube até atrasando salário. Pois é, o Botafogo pode não ter tido o melhor planejamento. Ao meu ver, também não teve o pior. Vou fazer um giro por alguns rivais para entendermos juntos. E a final da Libertadores de 2025 deverá ser em Lima, no Peru. Pois é, galera, começo falando a respeito do Fogão no mercado. O zagueiro Bastos havia se recuperado de uma lesão muscular e foi colocado como titular numa partida do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, lá em Moça Bonita. Num choque com o adversário naquele gramado horroroso, Bastos machucou o joelho. Está fora há algum tempo e deverá ficar por mais algum tempo. Tratamento, por enquanto, conservador. E o Botafogo, que trouxe o Jair, um menino de 19 anos, promissor, que vem jogando muito e se entrosando rapidamente com o Barbosa, tem para a reserva do próprio argentino o David Ricardo, outro zagueiro promissor, só que canhoto, atua pelo lado esquerdo. E o Botafogo não tem hoje alguém para disputar em igualdade de condições com o Jair. Por isso, tenta nesta janela interna trazer mais um zagueiro. Acontece que a janela foi aberta no dia 10 de março e será fechada amanhã, 11 de abril. Alguns nomes foram mencionados na mídia, como, por exemplo, o do Naves. Ontem, o André Hernan dizia que Botafogo e Palmeiras estavam avançados pelo empréstimo do jovem zagueiro da equipe alviverde. Grande parte da torcida do Palmeiras reclamou muito nas redes sociais porque o Naves é tratado como um dos melhores, se não o melhor zagueiro do Palmeiras. Um jovem que surgiu com muita moral, surgiu da mesma forma que o Vitor Reis, que acabou negociado com o Manchester City. Então, o Botafogo poderia fazer esse movimento, segundo o André Hernan. O Botafogo, por intermédio de um dirigente, negou a negociação, embora tenha observado jogador e qualidade no Naves. Claro, ele é de fato um bom zagueiro. Outros nomes foram mencionados, como do zagueiro Abner, muito bom, do Juventude. Falei a respeito dele, até mesmo da participação dele em gol, em jogadas perigosas do Juventude, na análise pré-jogo para a partida do último fim de semana. O Abner faz bons lançamentos, buscando a zona ofensiva, buscando muitas vezes o Talhari, bom atacante também da equipe de Caxias do Sul. E o jovem zagueiro marca muito bem. Só que o Botafogo teria que desembolsar um alto valor para comprar o Abner do Juventude, como teria que desembolsar muito para comprar o Naves do Palmeiras e até mesmo o Gustavo Martins do Grêmio, outro nome falado recentemente. Então, o Botafogo segue se movimentando no mercado, não vou me surpreender se surgir outra opção. Glorioso no momento, pensando em não fazer um investimento tão alto assim, mas vê necessidade de trazer outro zagueiro. E eu falava lá no início do ano, o Botafogo trazendo o Jair, o David Ricardo e tendo Bastos, o Barbosa, mesmo assim deveria ter um quinto nome. Não exatamente uma quinta opção, mas 5 zagueiros qualificados, importantes, porque a temporada cobra. A temporada no futebol brasileiro é uma loucura, o calendário aqui é maluco. Então o Botafogo agora corre atrás de outro zagueiro. O João Pedro Fragoso, grande parceiro lá de O Globo, informou que o Botafogo prioriza um zagueiro e não deve fazer um movimento por um meia. Só que o Fogão, e aqui não desmentindo o grande parceiro JP Fragoso, de fato muito bom jornalista, costuma surpreender. O Botafogo surpreende em toda janela, desde a implementação da SAF. Na primeira janela trouxemos o Tietê, faltando poucos minutos para o encerramento. Em outras janelas, também trouxemos jogadores de forma assim surpreendente. E isso pode acontecer. Eu não vou me surpreender tanto se o Botafogo trouxer um meia até amanhã. Sabendo também que o investimento maior deverá acontecer na próxima janela
para o Super Mundial. Se não trouxer outro meia, o técnico Renato Paiva vai buscar soluções como vem buscando com o elenco atual. E quero falar sobre campo e bola, parte tática mais à frente, só que o conteúdo neste vídeo ficaria muito longo. Beleza, galera? Então, Fogão no mercado. O Carlos Leiria foi muito criticado por ter escalado o Botafogo titular contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita. E eu dizia aqui, o treinador se vende ao mercado. Não é uma crítica ao Leiria, é uma constatação. A gestão do Botafogo, entendendo que o clube, desde 2023, não dá importância ao Campeonato Carioca, porque foca em outros campeonatos, outras competições muito mais importantes, deveria ter passado por Leiria. Não coloca o time principal para jogar contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita, porque o profissional já sabia que o Botafogo estava procurando treinador, ele era interino, voltou para a base, pouco depois saiu do clube. Quando surgir um time da segunda divisão, da terceira divisão, da quarta divisão do futebol brasileiro, buscando um treinador e olhar para o Leiria, vai olhar o currículo, vitórias. Não é legal estar ali para ele uma derrota para o Nova Iguaçu. Se ele tinha condições de colocar os titulares, ele colocaria. A gestão do Botafogo, dentro daquilo que deveria ser planejado, não poderia permitir a escalação do time titular naquela partida. Então, perdemos o Bastos, um zagueiro importante. Pois bem, galera, seguindo com o futebol brasileiro, nós vamos ao calendário rapidamente. Eu até anotei aqui de tanto jogo. Anote aí também. O Botafogo entra em campo sábado, depois de amanhã, às 16 horas, para enfrentar o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, 18h30, dia 16 de abril, Botafogo e São Paulo no Newton Santos. Então, sábado, Bragantino e Botafogo, quarta, Botafogo e São Paulo. No outro domingo, Atlético Mineiro e Botafogo em Belo Horizonte, às 16 horas, dia 20 de abril. No dia 23, lá na Argentina, às 21h30, uma quarta-feira, Estudiantes e Botafogo pela Libertadores. Então, o Botafogo vai jogar contra o Estudiantes na quarta, dia 23, às 21h30. E no sábado já tem clássico vovô, 26 de abril, às 21 horas, Botafogo e Fluminense no Newton Santos. O Fogão buscando a 8ª vitória consecutiva para cima do tricolor das Laranjeiras. 26 sábado, então, às 21 horas, Botafogo e Fluminense. Dia 29 ou dia 30, né? Terça ou quarta, 29 ou 30 de abril, Botafogo e Capital do Distrito Federal. Terceira fase da Copa do Brasil. Estávamos disputando Campeonato Brasileiro, Libertadores e agora entra a Copa do Brasil também. Então, 29 ou 30, terça ou quarta, Botafogo e Capital do Distrito Federal no Newton Santos. No dia 3 de maio, sábado, 21 horas, Bahia e Botafogo em Salvador. Sábado, 3 de maio, 21 horas, Bahia e Botafogo em Salvador. É viajar direto para a Venezuela, porque já na terça, dia 6 de maio, às 19 horas, Carabobo e Botafogo na Venezuela, pela Libertadores. Sábado, dia 3, Bahia e Botafogo. Na terça, dia 6, Carabobo e Botafogo na Venezuela. No domingo, dia 11, às 20 horas, olha o horário, domingo, 20 horas, dia 11, no Newton Santos, Botafogo e Internacional de Porto Alegre pelo Brasileiro. E já no dia 14, quarta-feira, às 21h30, Botafogo Estudiantes pela Libertadores também no Newton Santos. Descanso, nada disso. 18, domingo, 18h30, Flamengo e Botafogo no Maracanã, o clássico da rivalidade. E no dia 21, quarta, Capital e Botafogo lá no Distrito Federal, lá em Brasília. Fabiano, como você sabe que o Botafogo vai jogar quarta, dia 21, contra o Capital? Porque joga domingo contra o Flamengo. Então não pode jogar na terça. Tem que jogar na quarta. Por quê? Não pode jogar na quinta também, porque sábado já tem Botafogo e Ceará. Então, domingo, 18h30, dia 18 de maio, Flamengo e Botafogo. 21 de maio, quarta, Capital e Botafogo. 24 de maio, sábado, Botafogo e Ceará, às 16 horas. Jogo que pode ter o mando de campo negociado para Cariacica, ainda não confirmado. Então, no sábado, dia 24, Botafogo e Ceará. Na terça, dia 27, às 21h30, o Botafogo fecha a participação, espero que classificado na fase de grupos da Libertadores contra a Laú, Universidade de Chile. Dia 27, terça-feira, 21h30, Botafogo e Universidade de Chile pela Libertadores. Espero que o Fogão passe em primeiro no grupo. E aí no domingo, dia 1º, galera, às 16 horas,
Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Então vem a parada para a data FIFA, e no dia 11 de junho teríamos Botafogo e Mirassol no Newton Santos, pelo Brasileirão, mas a CBF já adiou a partida por conta da preparação para o Mundial. O Botafogo, por enquanto, vai bem fisicamente. Tem time por aí sofrendo. Vamos à reclamação de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, um clube que se desgastou demasiadamente no Campeonato Paulista. O Paulistão deixou-nos muitas marcas, sobretudo em termos físicos. É uma competição que temos que pensar muito bem internamente enquanto clube, porque quando vamos na máxima força, como fizemos quando temos que ir atrás, os danos colaterais dessa competição, para mim, enquanto treinador, foram too much, foi muito. E, portanto, hoje, dentro daquilo que é a nossa perspectiva, voltamos a trocar 2, 3 jogadores, como já tínhamos feito no Sport Recife. A equipa começa a pegar um pouquinho mais de confiança, mais dinâmica, ainda com 2, 3 dias de recuperação. Eu acho que há muito espaço ainda para a nossa equipa continuar a evoluir, há muito trabalho para fazer, sem tempo de treino, fazer o que continuamos a fazer, analisar a equipa, mostrar vídeos aos jogadores, perceber algumas dinâmicas e esperar que ninguém se magoe mais, porque a este ritmo não vai ser fácil termos jogadores disponíveis para jogar 18 jogos em 2 meses. No jogo do Recife ficamos sem o Lucas, hoje ficamos sem o Veiga, já tínhamos ficado sem o Rios, que não foi ainda bem que foi uma coisa não tão grave quanto se pensava. Abel, de fato muito difícil lidar com campeonatos estaduais, outros clubes estão passando por problemas parecidos, já vamos ver, mas antes, claro, o recadinho da Inplay, jogue na Inplay, é importantíssimo e muito legal. Hoje tem jogo de um dos rivais do Botafogo, a Inplay não é uma casa de apostas, você só coloca dinheiro no jogo se quiser, mas é um jogo muito maneiro, você testa bastante coisa. Eu vou entrar aqui no jogo do Fluminense na Sul-Americana, galera. Vou secar o tricolor carioca. Deixa eu ver quantas moedas eu preciso. 200 moedas, estou ali com 1.800. Vamos entrar, então, neste campeonato. Vou participar e torcer contra o Fluminense. Fluminense São José, da Bolívia, hein, galera? Mais de 1,5 gols do Fluminense? Não, claro que não. Vamos lá. Mais de 60% de posse de bola do Fluminense? Sim. Mas não vai ganhar mesmo assim. Mais de 80% de pressão nos passes do Fluminense? Não. O tricolor hoje vai errar muitos passes. Mais de 2,5 cartões amarelos para o Fluminense no jogo? Sim, vão ficar nervosos com o primeiro gol do São José. Mais de 3,5 escanteios do Fluminense no jogo? Não. Mais de 2,5 impedimentos do Fluminense no jogo? Não. Time adversário com linha baixa. O Fluminense acertará a bola na trave no jogo? Sim, uma bola. Mais de 1,5 chutes do Cano? Chuta o tempo todo? Sim. Gol do Arias no jogo? Não, o Arias hoje não vai marcar. Cartão amarelo para o Martinelli? Sim, vai tomar um cartão amarelo. E finalizado, depois a gente observa a pontuação. Jogue na Inplay por intermédio do link no primeiro comentário fixado ou na descrição deste vídeo. Galera, informa o Estadão que a final da Libertadores de 2025 poderá ocorrer no Estádio Monumental de Lima, o estádio do Universitário do Peru. Botafogo visitou o estádio ano passado e se classificou com antecedência para as oitavas de final, venceu o Universitário por 1-0, gol do Jefinho, assistência do Savarino. Brasília também concorria para ser a sede da final, assim como Montevidéu, no Uruguai, mas, segundo o Estadão, a Conmebol já se organiza para anunciar Lima como a sede da final da competição internacional. Espero que o Botafogo esteja na grande decisão. Quem fez o último gol do Fogão, aliás, o último gol até agora na própria carreira, Júnior Santos, que é um problema para o Atlético Mineiro, problema de ordem física, os clubes estão passando por isso. Vejam só, DM informa, o atacante Júnior Santos se queixou de dores na virilha durante o treino desta quarta-feira e exames de imagem confirmaram a lesão muscular na coxa direita.
o jogador já iniciou o tratamento na fisioterapia. Pois bem, o Atlético desejando aqui boa recuperação, também desejo boa recuperação ao Júnior Santos, de 30 anos, que foi vendido pelo Botafogo ao Galo por 50 milhões de reais, galera. E estava fora do time havia 2 meses. Voltou a treinar, voltou a sentir uma lesão, está fora novamente, pode ser que nem enfrente o Botafogo ali na frente. Então, o Júnior Santos com problemas de ordem física. O Galo, que comprou o jogador, tem problemas também de ordem financeira. E claro que esperamos aquela jornalista do Sport TV falando sobre o tema, porque ela parece ter se tornado uma especialista. Quando o Botafogo teve um problema pequeno com relação ao pagamento de prêmios do ano passado, a jornalista fez ali tempestade no copo d'água, podemos dizer assim com todo respeito, mas olha aqui, Atlético Mineiro atrasa pagamento de salário dos jogadores, direitos de imagem também não foram quitados no último mês, um problema aí na SAF do Galo, aquele giro para entendermos como as coisas funcionam também em outros clubes. Falando em outros clubes, estava rodando por aí, até que encontrei o Twitter de um clube argentino, o Central Córdoba. Quando me deparei com a notícia, galera, final da partida, olha aí, seguimos fazendo história. Por quê? Central Córdoba venceu o Flamengo no Maracanã, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, 2-1 para o Central Córdoba no Maracanã. Central Córdoba da Argentina venceu o Flamengo no Maracanã, o que pode não ser um grande problema para um dos rivais do Botafogo aqui no Rio de Janeiro, já que informa minha colega lá da Placar TV, do Placar Aberto, a Raíza Simplício, que faz um trabalho sensacional como jornalista, o seguinte: jogadores do Flamengo admitem que foram avisados de que o Brasileirão é a prioridade. Jogadores do Flamengo admitem que foram avisados de que Brasileirão é a prioridade. Diretoria rubro-negra colocou o campeonato nacional como mais importante em 2025. O Flamengo, que vinha dando muita importância e ainda vem ao campeonato carioca, em alguns momentos dando mais importância às Copas, não conseguindo chegar ao final do Campeonato Brasileiro com chances reais de títulos. Sabemos que a Libertadores é até mais importante que o Brasileiro, mas o campeonato de pontos corridos e longo, com o calendário maluco que temos, é aquele que mostra de fato a constância e a qualidade, o equilíbrio são geralmente premiados ao fim do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não disputa com chances de títulos de forma real desde 2020, quando ganhou. Em 2021, o Galo ganhou com sobras, 22, Palmeiras ganhou com sobras, 23, o Botafogo deveria ter vencido o campeonato com sobras, deu mole no final, o Palmeiras venceu. 2024, o Botafogo ganhou com sobras, como também ganhou a Libertadores. E o Flamengo agora tratando, então, o brasileiro até com mais importância. O Fogão pode ensinar, de repente, alguma coisa, já ganhou o Brasileirão e Libertadores em 2024. Mas os adversários vêm passando por alguns problemas, como, por exemplo, outra SAF, Cruzeiro, gente, acabou perdendo, vi aqui no site, na verdade, no perfil no Twitter da equipe equatoriana, para o Musquiruna, Musquiruna do Equador, uma equipe de origem indígena, com muito orgulho, venceu o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão, Cruzeiro de Leonardo Jardim. Enquanto isso, o Botafogo busca o seu próprio caminho, com dificuldades naturais por uma série de fatores, alguns internos que estão sendo corrigidos, outros externos, como toda a equipe tem, ainda mais nesse calendário maluco do futebol brasileiro. O fato é que o Fogão tem 4 pontos no Brasileirão, não tomou gol na competição, 0-0 com o Palmeiras, 2-0 no Juventude, 3 pontos na Libertadores, 1 gol sofrido, uma derrota por 1-0 para a Laú e uma vitória por 2-0 sobre o Carabobo. Libertadores não é tão simples, então o importante é vencer. Tem gente que não conseguiu, o atual campeão venceu no meio de semana. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, dando aquela moral no sininho ativado para não perder conteúdo. Vamos passar em breve dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso
É gigante. Valeu, fui. Fogo!